noite, Seabra, tudo bem? Eu sou Eduardo Trovão. Não faz muito tempo, né? A gente até fez uma pergunta aqui para você depois do jogo contra o Fortaleza. E antes daquele jogo, nos 2 jogos anteriores, o Red Bull já tinha perdido e vem nessa sequência terrível de 9 jogos sem vencer, com 8 derrotas seguidas. Queria que você dissesse o que significa esses resultados em sequência, mas também falando da qualidade do time, do que você está vendo de qualidade nesse time, se tem alguma perspectiva já em curto prazo de mudar esse cenário. Obrigado. Bom, é uma situação muito desagradável, né, para nós, para os nossos torcedores. E diante disso, a gente precisa ter coragem de colocar o nosso melhor em campo a cada jogo. E ser capaz de recuperar aquela nossa identidade, de ser uma equipe agressiva, para defender, para atacar, né? A perspectiva existe, é claro. Até nesse sentido, o primeiro tempo hoje ele nos incomodou bastante, porque em alguns jogos que passaram, nós vínhamos atacando de uma forma um pouco desequilibrada em algumas circunstâncias do jogo, não sempre, mas em algumas circunstâncias do jogo, e se expondo, né? E no jogo de hoje a gente acabou sendo muito passivo ofensivamente, né? No primeiro tempo. Então, é claro que tomar o gol novamente na reta inicial do jogo não é bom. É claro que isso traz um certo peso diante da sequência que a gente está vivendo. Mas, independente disso, nos faltou mais vivacidade, mais energia, mais agressividade para jogar futebol mesmo, partir para cima, criar chances, incomodar a defesa do Ceará. Então, a gente foi um time um pouco estéril no primeiro tempo, ofensivamente falando. E deixou o jogo para o Ceará mais simples nesse sentido, né? Com alguns movimentos, com algumas bolas longas colocadas no Pedro Raul, com alguma verticalidade para chegar no fundo e cruzar, a clareza que o Ceará tem no repertório ofensivo dele. Como a gente não exigiu muito esforço defensivo do Ceará, ficou fácil que ele pudesse, em algum momento, conseguir gerar perigo, né? E acho que o segundo tempo é uma amostra de que tem de onde tirar e tem como ter uma resposta de curto prazo, né? Porque a equipe, apesar de não ter criado um volume de chances claras, a equipe foi totalmente diferente do ponto de vista da atitude para o jogo. Assumiu o risco, construiu de forma curta, associando, né, se aproximou, gerou muita dificuldade para o meio-campo do Ceará conseguir neutralizar. Nas situações em que perdeu bola, na maior parte delas, por estar todo mundo próximo, conseguiu recuperar no pós-perda, né? E conseguiu empurrar o jogo para o campo do Ceará e levar perigo várias vezes. Talvez algum detalhe no acabamento da jogada, algum detalhe na invasão da área para ter um pouco mais de peso e opção dentro da área, mas é um segundo tempo muito mais próximo daquilo que a gente precisa fazer, da forma como a gente se enxerga e da expectativa de ser e de praticar aquele futebol que a gente pretende. Então, 2 tempos totalmente distintos da nossa forma de jogar, e o segundo tempo a gente consegue ter o equilíbrio em conseguir atacar sem se expor tanto, né, e gerar mais dificuldade para o adversário. Então, a gente tem aos poucos aí o retorno de alguns jogadores, tá certo? Então, hoje já voltou o Guzmán. Isso vai fortalecendo, é lógico, tanto o dia a dia de treino, quanto as possibilidades de escalação e de jogo. Tem outros retornos para acontecer. E aí a gente espera realmente que a gente possa já trazer esse sentimento de indignação, né, com o qual a gente foi para o intervalo e com o qual a gente conversou com os atletas, e os atletas trouxeram ele para dentro de campo no segundo tempo. A gente espera já trazer esse processo para o próximo jogo, né? Final do jogo, um pós-jogo ali interessante, em que foi uma participação
muito positiva dos atletas, no sentido de pontuar a importância de que a gente recupere e traga a nossa identidade para dentro do jogo. O segundo tempo mostra isso, e o primeiro tempo mostra porque a gente não colocou, mas o compromisso de colocar isso em prática, aproveitando a semana que vai se abrir de trabalhos para a gente enfrentar o Fluminense. Então, a gente tem um grupo que está unido, que tem um ambiente muito sadio, que chegou num nível de, numa situação difícil como a gente está, ser capaz de falar e de ouvir. Então, isso tudo são ingredientes que são importantes para a gente estar otimista em relação à resposta que a gente pode dar na competição. E claro que a nossa necessidade é de curto prazo, né? Quando você está numa sequência dessa, o desafio é de quebrar, né? Então, a gente precisa quebrar essa sequência. E tem sinais importantes aí no grupo que passam pela essa mudança de atitude no segundo tempo e pelo que a gente viu e participou do final do jogo, que existe uma mobilização nesse sentido. Oi. Boa noite, Seabra. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho, no início do jogo ali, o seu time conseguiu trabalhar muito pelo lado esquerdo, Vanderlan, Praxedes e John, fazendo a rotação e tentando envolver o lado direito de defesa do Ceará. Teve uma jogada muito boa, até que gerou a saída do Marcos Vitor e fez um 2 contra 1, acabou que o Marcos Vitor conseguiu bloquear. Queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de construção do seu time. Você falou a palavra passividade, falou que faltou agressividade e ataque ao espaço, né, nesse sentido, vamos dizer assim. Qual foi a maior dificuldade que o Ceará te apresentou hoje? Não só numa questão tática, né, mas o estado do Ceará, o ambiente da torcida, o próprio calor, que é próprio daqui, que vocês acreditam que sentem bastante, né? O próprio Arthur Cabral veio aqui, jogador do Botafogo, ex-Ceará, falou que estava sentindo bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que leva você, nesse momento, o que passa na sua cabeça com 8 jogos sem vencer, né, e ter o trabalho, ter a cobrança da diretoria do Red Bull Bragantino? Olha, acho que a cobrança, ela é, primeiro de tudo, minha mesmo, né? Claro, eu tenho um compromisso com excelência, com o resultado, e tenho a ambição de vencer. Então, o primeiro incômodo, e é um incômodo grande, é o meu, né? E, na verdade, nesse sentido, nós todos estamos compartilhando internamente do mesmo sentimento, porque é um clube extremamente profissional. As pessoas que trabalham lá dentro têm esse compromisso, né? E a situação ela é muito incômoda, desconfortável nesse sentido, para todos, né? Acho que a gente pode sentir que nós estamos juntos nessa dificuldade e nesse momento, e precisamos, além de nos cobrar, nos unir, né? Para que a gente consiga dar uma resposta coletiva nesse momento, como um todo. A gente trabalhou algumas dinâmicas ali, pensando na construção baixa, em fase 1, para o tipo de pressão que a gente imaginava que o Ceará pudesse fazer. Em alguns momentos nós quebramos a primeira ou até a segunda linha de pressão. A questão é que, a partir daí, nós não geramos perigo, né? Então, seria uma ruptura pelo lado esquerdo, ou seria um passe para achar o corredor central, para depois poder dar continuidade a um ataque rápido por dentro, ou para terminar do outro lado, né? Então, por mais que em alguns momentos a gente tenha desajustado a primeira pressão do Ceará daquele lado, quer dizer, colher o fruto de realmente ter bancado, sair curto ali e combinando contra uma pressão que é gerar perigo, gerar uma chance de gol, a gente não foi capaz, tá certo? Então, e acho que o nosso jogo acabou, e a gente tinha planos tanto para a esquerda ou para a direita, dependendo de como fosse a pressão do Ceará. Então, acabou que a forma como o Ceará fez a pressão, ele abriu mais o lado esquerdo para a gente, né? E a gente também, sabendo que isso era uma possibilidade, estava preparado para isso. Gerou alguma dificuldade, mas não produziu aquilo que a gente esperava.
E acho que, sobretudo, nos momentos que a gente teve a oportunidade de jogar no campo de ataque, a gente usou muito pouco o corredor central, trabalhou a bola com lentidão e pouco por dentro, sempre voltando pela última linha, ou em alguns momentos, por falta de ideias, ou de apoios, ou de movimentos, acabava usando uma bola longa, em diagonal, com a defesa do Ceará apostada, ou fazia um cruzamento do corredor lateral sem movimento de definição, que ficava fácil para o goleiro fazer uma saída e neutralizar. Então, aquilo que a gente pôde ver no segundo tempo da nossa equipe com fuga individual, tabelando, tocando e saindo, né? Atacando a defesa por dentro, obrigando a defesa fechar, para daí dar sequência no ataque, trocando de corredor, a gente não viu isso no primeiro tempo, né? Então, teve alguns momentos que a gente teve uma boa coordenação ali entre os três do lado esquerdo, mas teve momentos que não. Teve momentos que estavam dois por fora do bloco, para trás, um por fora do bloco para o lado, não tinha apoio por dentro e não tinha ninguém rompendo no fundo. Tanto que uma dessas rupturas é o Sacha, que sai de dentro e faz, né? Então, em função disso, a gente resolveu também fazer alguns ajustes no intervalo, fazer algumas mudanças. E acho que foi interessante, assim, até pela forma como o Ceará defendia, a gente conseguiu gerar algumas vantagens e ter um pouco mais de agressividade e domínio no interior do meio-campo na fase ofensiva. Nos faltou, a partir daí, ter realmente a criação de uma chance clara, um último movimento de atacar as costas, uma última pifada, ou um movimento de atacar o canal numa jogada por fora, né? Mas a gente conseguiu resolver os problemas do primeiro tempo que estavam já freando a gente antes dessa bola decisiva. No segundo tempo faltou mais a bola decisiva mesmo. Oi. Aqui, ó, Regis Ribeiro, Rede Multi TV União. No jogo contra o Fortaleza, eu te indaguei sobre a tua maior dor de cabeça ser a jogada aérea, né, defensiva, porque o time tinha um percentual muito alto de gols sofridos de jogada aérea. Hoje o Condé elogiou essa tua parte defensiva, deixando que o Ceará não conseguisse usufruir, já que o Ceará tem uma boa jogada aérea. Mas eu vejo também que as contusões te atrapalharam muito no decorrer dessa competição. E as contratações só vieram o Vanderlan. Vem mais alguma coisa de contratação para a equipe do Red Bull? A gente está tão acostumado a ver o Red Bull vindo forte no mercado, trazendo jogadores que fazem a diferença. Olha, a gente sabendo que é um ponto forte do Ceará, né? Não só principalmente com o Pedro Raul, porque envolve as situações dos ataques em movimento, né? Mas além disso, nas bolas paradas, normalmente ainda tem o William Machado, tem o Marlon, né? Então a gente sabe que é uma equipe que leva muito perigo e causa muito dano. A gente se preparou bastante para isso. Então, inclusive, a preocupação de ajustar as coordenações de abordagem nos corredores laterais para diminuir a possibilidade dos cruzamentos também, né? Lógico, essa quantidade de lesões que aconteceu especificamente em algumas posições de forma repetida, ela acaba prejudicando bastante, né? Então, a gente trouxe o Vanderlan e a gente está no mercado aí também para concretizar a vinda de mais um zagueiro, porque o Eduardo vai ficar lesionado, vai ser um período, fez a cirurgia, desculpa, e é um período de recuperação mais longo, né? E se tudo correr bem, ele volta para a reta final do campeonato e a gente precisa ter um quarto zagueiro. Hoje a gente só tem 3 disponíveis, né? Então, até aquele dia no jogo contra o Fortaleza, a gente estreou o Gustavo, né? Que hoje estava no banco, e também estreou o Palácios, né? Então, quer dizer, aos poucos a gente vai retomando também a disponibilidade de jogadores e o grupo vai tomando aquele corpo novamente. Acho que hoje já foi um primeiro passo nesse sentido. Claro que tem momentos que a gente teve dificuldade defensiva, até pelas ações do Ceará, né? Mas a gente já mostrou um grau de segurança maior que a gente vinha mostrando, porque é uma dupla de zaga que está muito acostumada à nossa forma aos movimentos, às leituras e à forma de jogar. Então, a tendência é que não só na defesa, como em outras posições, a gente vá recuperando a consistência e o nosso nível de desempenho. Seabra, boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção. Seabra, eu vou partir mais aqui para o lado particular.
um tanto quanto mais de interesse próprio, mas que também vai valer para muita gente aqui. Você esteve aqui, né, em 2015 como analista de desempenho, né? Como foi que você chegou a ser treinador? Acho que de tanto mexer, de tanto conhecer, rapaz, eu vou mexer com o pessoal para dentro de campo mesmo. Como é que foi essa história? Na verdade, eu era, em 2006 e 2007, auxiliar técnico no Assisense e no Grêmio Barueri, né? Primeiro no time profissional B do Barueri, eu era auxiliar técnico, e do A eu fazia análise de desempenho. Em 2008 eu vou para o Pão de Açúcar como treinador do Sub-20. Então, fico 2008, em 2009 eu vou para o Red Bull Brasil, naquela época. 2 anos como treinador do Sub-17, 2 anos como treinador do Sub-20. No último ano, 2013, auxiliar do profissional e treinador do profissional numa Copa Paulista, em 2013. E, em 2014 eu faço uma função de observação, me desligo do clube e fico parado até dezembro, e a convite do Diego Serri venho para o Ceará. A ideia inicial era que eu fosse auxiliar técnico até, né, Diego? Mas aí o que acontece é que eu estava saindo de casa e a família ficando, 2 filhos pequenos, um de 1 ano e 8 meses e outro de 5 anos. E se eu ficasse como auxiliar técnico da casa nesse momento, eu não veria mais minha família, porque quando a equipe viaja para jogar, o auxiliar técnico da casa ficava e dava treino. O Diego tinha umas outras demandas, que era iniciar um processo de análise de mercado e iniciar um departamento de análise de desempenho. Então, no primeiro momento, enfim, empreendo essas ações, ajudo a formar o Alcino, que então era um estagiário da preparação física, a ser um analista de desempenho. Terminada a Copa do Nordeste e começando a Série B, eu vou para o campo como auxiliar técnico. Então, aí eu vou como auxiliar técnico da casa. A família se adaptou, tal, e a gente achava que era o momento, tinha uma relação muito boa com o Silas e com o Paulo, e aí, a partir dali, eu sigo como auxiliar técnico, fazendo algumas ações de análise. Então, eu ainda analisava adversário, fazia vídeo de adversário, mas os cortes do nosso jogo, o Alcino já estava começando a pegar muitas coisas naquele momento. Então, na verdade, eu já era treinador antes de vir para cá. Vocês me conheceram como analista de desempenho, mas eu já era treinador por muitos anos.